TVC Rio, canal 6 da NET, Núcleo Sindical, transmitindo também online e através do tvcrio.org.br. Conosco aqui, hoje, Manuel Cancela. Dispensa apresentação, porque Manuel Cancela é conhecido aqui no nosso Sindipetro RJ como tendo sido o fundador dos movimentos surgentes, depois da Federação Única dos Petroleiros, outra federação, Federação Nacional dos Petroleiros e também da própria CUT. Manuel, prazer grande sua presença aqui conosco, viu? E você pode iniciar saudando aí a nossa telespectadora e telespectador, a quem agradecemos pela audiência. Em primeiro lugar, agradecer ao Max aí da técnica e ao Aquino, agradecer aos telespectadores que têm a paciência de nos assistir, agradecer ao Francisco Soriano, que é o presidente da TV Comunitária do Rio de Janeiro. Muito obrigado por mais essa oportunidade. E você também já é família aqui, já é um dos dirigentes nossos, colaborador, na medida em que você, na verdade, ocupa aqui editorialista mensal, né? A avaliação, Manel, das eleições, não tem como, é um tema hoje que a gente não tem como fugir, né? No sindical. O que nós podemos agora ter como conclusão? O que você acha que foi esse primeiro turno para os movimentos populares, sociais, ou seja, sob a ótica do trabalhador, os partidos progressistas, como é que ficaram nesse primeiro turno? Eu fiquei muito preocupado porque a eleição é uma conquista democrática, né? A gente tem o direito ao voto, a gente tem a eleição em 2 turnos, a gente ter o debate eleitoral. Então isso é muito importante. E eu fiquei com medo da gente perder a eleição no primeiro turno. Fiquei com medo por quê? Porque na verdade a gente não conhece, pelo menos a maioria das pessoas, e os que estão votando no Bolsonaro não sabe da sua atuação, do que ele representa realmente na política. Então eu tinha medo dele ganhar no primeiro turno, se as pessoas saberem, por exemplo, que ele ficou quase 30 anos no Congresso, Soriano, e o desempenho dele é pífio. Ele fala que é o novo, o Coiso diz que é o novo, que vai combater privilégios, a corrupção, né? O clientelismo. E, na verdade, o Bolsonaro está envolvido em mais de uma vez em corrupção. Por exemplo? Está na lista de Furnas e ele recebeu uma propina da JBS. Ele assume que recebeu. Todo mundo recebe, eu também recebi. Ele falou na Rádio Pan. Tem uma história de 200 mil reais que foi para a conta dele. Os 200 mil reais mesmo. Colocou a família, ele é nepotista, colocou a família para trabalhar com ele na Câmara, né? E também descobriram que tinha um funcionário fantasma, uma senhora que mora em Angra dos Reis, que é a senhora do açaí, que era uma funcionária fantasma, né? E além disso, o Bolsonaro, e a maioria dos eleitores não sabe disso, tem gente que vai até aplaudir, mas ele é a continuidade do Michel Temer. Michel Temer é o governo, foi dito que é o chefe da quadrilha mais perigosa do Brasil, pelo dono da JBS, e é o governo mais rejeitado do país, de toda a história. Ele, de forma inédita, o Michel Temer é denunciado 2 vezes por corrupção. Pois então, o Bolsonaro, ele votou pelo impeachment da Dilma, sem nenhuma prova, e não só colocou o Michel Temer com seu voto no governo, como ele votou nas principais propostas do Michel Temer. Então, meu medo era as pessoas votarem sem saber disso. Agora elas vão saber, já começa a saber que ele votou pela reforma trabalhista do Michel Temer, ele votou pela PEC 241, que é a PEC da morte, que congela investimento na saúde e educação por 20 anos. Ele votou contra o direito das empregadas domésticas, né? Então esse
é o Bolsonaro. Então eu tinha medo dele ganhar a eleição no primeiro turno, sem a sociedade saber quem é essa pessoa. E mais, eu fiz uma retrospectiva, meu companheiro Soriano, dos governos, né? Tinha uma perspectiva, se pegar lá os governos militares, tinha o tal do milagre econômico, vamos apertar o cinto, né? Vamos esperar o bolo crescer, tudo no engodo, mas tinha essa perspectiva, né? O bolo não cresceu, o milagre ninguém viu e o cinto nunca afrouxou, né? E vai embora. O Fernando Henrique, apesar de ter feito a privataria Tucana, que entregou as principais empresas nacionais, mas ele fez o Plano Real, que acabou com a inflação. Diz que não foi só ele, que foi Itamar, mas o do governo dele. Logo depois que eu pulei, o José Sarney, ele fez o Plano Cruzado, que há quem diga que foi o plano que mais distribuiu renda, né? Foi boicotado, principalmente pelos pecuaristas que esconderam o boi no pasto, né, para aumentar o preço da carne. Foi criado no governo Sarney os fiscais, espontaneamente, tinha fiscal do Sarney no Brasil inteiro, fechando o comércio, tá? Então foi uma coisa bonita. E o Plano Cruzado foi tão poderoso que elegeu todos os governos, à exceção de um. O PMDB elegeu todos os governadores do Brasil. E vai embora, né? O Collor queria colorir o país e caçar os marajá, só que em vez de caçar os marajá, ele foi caçado, né? E o Jânio Quadros. O Jânio Quadros renunciou. O Vassourinha, o homem da... Que ia varrer a corrupção. Ela parecia alguma coisa parecida com esse doido aí do coiso. Não, mas o Manel, me permite uma diferença. Vai lá. Olha, o Jânio Quadros falou que ia, então, limpar o Brasil, né? Varre, Vassourinha. Tinha até uma música. Varre, Vassourinha, varre toda a bandalheira. O Collor falava de acabar com os marajás. Nenhum dirigente ou candidato no mundo falou que ia matar gente. E esse falou que tem que matar 30 mil e tem que fuzilar todos os petralhos em comício, lá no Acre. Essa é a minha preocupação, Soriano, porque eu estou falando, os militares, todo mundo vai pegando todos os governos, eles tiveram algum mérito, e muitos não cumpriram o que falaram, mas falaram. Agora, pega o Bolsonaro, o coiso. Né? O bolso. Encher o bolso. Ele diz que a mulher tem que ganhar menos que o homem porque engravida. Diz que o afrodescendente não presta nem para procriar. Diz que ele não é contra os gays, mas se pegar dois se beijando na rua, ele vai bater. Né? Aí, olha o meu medo do meu artigo de hoje que eu estava te falando. O vice do Collor era o Itamar Franco, que você sabe que era um homem decente, tinha dignidade, né? Eu me lembro que na época do impeachment do Collor, ele ficou calado. Ele podia dar um pronunciamento contra para apressar o processo, não, ele ficou caladinho, né? E depois assumiu o país. Agora, as pessoas têm que ter consciência que o vice do Bolsonaro é o general Hamilton Mourão, que se não é igual, é pior do que o Bolsonaro. E o Bolsonaro, se ele insistir nessa linha, provavelmente vai acontecer o que aconteceu com o Collor, né? Porque agora ele tem que dizer, não adianta ele ficar se escondendo nas redes sociais, que foi isso que ele fez no primeiro turno. Ele tem que ir para os debates, dizer o que ele pensa das mulheres, o que ele pensa dos afrodescendentes. Não, ele tem que inclusive convidar a vice do Haddad para fazer um debate também dos vices, né? Ele com a moça, né? O Mourão e a Manuela. Manuela, eu acho que seria democrático isso. Claro. Que as TVs, e se as TVs não quiserem, aqui a TV comunitária cederia aqui nosso auditório. Acho que era muito quem importante. Quiser, viu, convidar a gente fazer desse desafio, né? Porque nós queremos ver até mesmo a diferença de propostas, que nós não queremos, não é xingamento, é argumento. Além disso, Soriano, além de atacar as minorias, como as mulheres, os gays, os índios e os afrodescendentes,
que ele faz isso, já fez várias vezes, né? O vice do Bolsonaro, Mourão. o Mourão, Hamilton Mourão, atacou o 13º e o abono de férias, dizendo que será uma jabuticaba brasileira. Já está na imprensa aí, se você entrar no Google, vários países pagam o 13º e o abono de férias. Isso não é uma jabuticaba brasileira, né? Não, e quando você paga o 13º, na verdade você está pagando a todo mundo, até quem não recebe diretamente, Manuel. Nós temos em economia uma coisa que chama-se efeito renda. O efeito renda é o seguinte: você instala uma refinaria de petróleo onde não havia. Então vai gerar ali 2.000 empregos com pessoas bem remuneradas. Aquele comércio vai aumentar a parte de serviços também, de mercadorias e serviços. Significa o seguinte, que você vai gerar emprego indireto, mais do que indireto, sob o efeito renda. E também, você com o 13º salário, você vai, de verdade, vender mais naquele mês, você vai contratar mais serviços naquele mês. Então, essas pessoas, indiretamente, estão recebendo o 13º salário por causa do efeito renda. Então, isso é importante para toda a economia. Quanto mais salários houver, por exemplo, o Barão de Mauá era, assim, orientado pelos ingleses também, que ele, o primeiro patrão dele foi inglês, que levou ele para a Inglaterra, abriu a mente dele sobre a parte industrial, ele vem e começa a industrializar o Brasil. A ideia de você libertar os escravos também, não sob o ponto de vista humano, mas sob o ponto de vista da economia, é fantástico, você gera mercado interno, você passa a ter assalariados para comprar aqui mesmo o seu produto. Então isso é que o empresário está atento e é sensível. Aí vem o Mourão e fala uma burrice dessa. E diz que fez vários cursos de economia. Ele é da escola de Roberto Campos, que Roberto Campos significa em inglês Bob Field. Era o apelido, né? Field, Campo e Bob. Então é essa lástima, né? Nós temos nas Forças Armadas generais inteligentes. Eu entrevistei aqui um general que é também formado em engenharia, o general que esteve aqui conosco junto com a professora Jessijane. É o Bolívar, não? Não, Bolívar. Bolívar. Nome do meu irmão. Não, e tem, olha, nós temos grandes cabeças, grandes mentes. Não, o próprio pai do Fernando Henrique e o tio, sim, que participaram da campanha. O oficial general, que é o nosso cientista aí do submarino atômico, né? Otton Pinheiro. Que você visitou na prisão. Almirante Otton, pessoa digna, nacionalista. Olha, Manel, você é uma usina de produção. Eu acompanho seu trabalho no seu blog. Você produz praticamente um artigo diário, né? E você deve, assim, querendo enquadrá-lo. Como é que ficou aquela história? Continua. Eu fui intimado 2 vezes pelo juiz Sérgio Moro, né? E 2 vezes em 1 ano. Mas eu fui intimado, Soriano, porque eu denunciei a Lava Jato. E ele é chefe da Lava Jato. Eu denunciei, como qualquer cidadão poderia fazer. Eu entrei com uma denúncia no Ministério Público Federal por omissão da Lava Jato em relação à gestão que eu chamo de criminosa de Fernando Henrique e Pedro Parente na Petrobras. Isso em novembro de 2016. Até hoje eles não responderam a denúncia. E eu sempre boto nos meus artigos, boto anexo, veja a denúncia na íntegra, né? E nesse período eu fui intimado 2 vezes. Na verdade, eles queriam me calar, né? E como calam a maioria da sociedade, a maioria das pessoas tem medo de criticar a Lava Jato, né? Mas hoje, o Moro, quando começou com essa história, ele era chamado um herói, né? Hoje, e nós já comentamos aqui, quando a gente comentava, ele tinha só a metade dos brasileiros que acreditavam nele na Lava Jato. Hoje eu não tenho dúvida que menos da metade acredita, né? A gente está até comentando, ele teve a cara de pau de soltar uma delação premiada,
né, de vazar uma delação premiada na véspera da eleição agora, né, uma delação que o Ministério Público Federal proibiu. E super editada. Proibiu porque não tinha provas, o Ministério Público proibiu, ele foi e vazou. E era, como sempre, contra o PT. Provavelmente foi essa delação que derrotou a Dilma, lá em Minas Gerais, que era líder das pesquisas. Com certeza que prejudicou no Rio de Janeiro o nosso candidato aí ao Senado, o Lindbergh. Prejudicou o Suplicy, porque é tudo PT, né? Claro. Então ele soltou a denúncia. Então, eu fui denunciado, eu fui intimado 2 vezes e estou aguardando o julgamento, né? Mas eu não me calei. Escrevi um livro, né, sobre a prática da Lava Jato, porque ninguém que está nos vendo e ouvindo, Soriano, é a favor da corrupção. Todos nós somos contra a corrupção. Nós queremos combate à corrupção. E que se devolva o roubo. E devolva o roubo. E não é só pegar a corrupção. Nós temos que pegar o corrupto e o corruptor. Porque no Brasil é muito comum pegar o corrupto, mas o corruptor, ele fica ileso. Então tem que pegar o corruptor e pegar o produto, como você falou, do roubo de volta, né? Agora a Lava Jato faz isso, né? As pessoas falam, não, mas prendeu gente poderosa. É verdade, a Lava Jato prendeu gente poderosa, mas também protege pessoas poderosíssimas. Eu cito rapidamente Aécio Neves, né? Foi votar. Foi candidato. Sobrevive, é claro. Candidato, né? Pôde ser candidato. E o Lula, que eles não provaram nada, não pôde ser candidato. E não pôde tá preso. E não pôde votar. votar. E o preso do PSDB de Minas, o Azevedo, pôde votar, foi lá votar na urna. Entendeu? E a prova de que aquela coisa é puramente política. Eu queria sua análise sobre resultado das eleições. Me parece que o PSDB, DEM, esses golpistas mais à direita foram fulminados, né, até certo ponto, né, Manuel? Qual a conclusão que você faz aí? O PT se tornou... Sobreviveu aos ataques todos, ganhou vários estados no primeiro turno. Por exemplo, Bahia, Ceará, Piauí, né? E outros ele fez coligação com o PSB, como Pernambuco, e ganhou. Pernambuco, coligação com o PCdoB lá no Maranhão e ganhou. Sim. E a candidata do PT do Rio Grande do Norte vai para o segundo turno, ela foi a primeira, né? O PT sobreviveu e elegeu a maior bancada de deputados federais. Da Câmara Federal. E, lamentavelmente, não elegeu esses senadores, que todas as pesquisas, não foi uma pesquisa, não. É verdade. O Suplicy era líder em todas as pesquisas, a Dilma Rousseff era líder em todas as pesquisas, Lindbergh não era líder, mas ele era um candidato que estava disputando ali pau a pau. Então, por que foram derrotados esses candidatos? Foi por conta da denúncia que o Ministério Público proibiu que fosse vazada e o Sérgio Moro colocou, mesmo com o Ministério Público dizendo não pode divulgar porque não tem provas dessa delação. E ele fez isso. Mas o PT se saiu muito bem e vai disputar a presidência. Manuel, mas tinha um senador do Espírito Santo extremamente valente que... Magno Malta. Estava para ser vice do bolso. Sabe por que ele foi derrotado? Teve uma denúncia. Eu tenho certeza que isso foi... Ele... Tinha um rapaz do Espírito Santo que estava preso sob denúncia de ter feito sexo, uma coisa assim horrível até para falar, com a própria filha, né? E o Magno Malta foi o carrasco dele, levou para a mídia e botou o cara em cana, né? E o rapaz foi solto um ano depois, agora, antes da eleição, não conseguiram provar nada contra ele. Entendeu? Não conseguiram provar nada contra ele. A própria família é a favor do rapaz que foi acusado. E com certeza que isso aí arrebentou Magno Malta, porque ele usou dessa
dessa pegadinha, né? E na verdade o rapaz, nada ficou provado, foi solto pela justiça e ele não se elegeu. E justiça foi feita, né? E muitos figurões não conseguiram. Jucá não se elegeu. Né? Os filhos dos envolvidos na corrupção não se elegeram. A filha do Cunha, o filho do Sérgio Cabral. A filha do Cunha? Não, do Roberto Jefferson. A filha do Roberto Jefferson, que ia ser ministro do Trabalho, aquela figura, meu Deus do céu, bizonha, né? Então, o filho do Pisciani também não se elegeu. O que eu acho de hilariante na figura do Jucá é que o apelido dele era Caju, de Jucá vira Caju. É uma maneira que ele tinha de se esconder. O pseudônimo dele lá na lista para receber a mensalidade. E ele tem frases assim históricas, né? Ele tem, aquela frase é dele, de com STF tudo. É dele essa frase, né? Que pensaram e jogaram. Né? Manel, tinha que tirar a Dilma com o STF, com tudo. Manel, e o Bolso está falando em privatizar de imediato o patrimônio, não existe pátria sem patrimônio nacional. Esses últimos minutos é para você, como sempre, um defensor da soberania nacional e popular, do patrimônio público. O que fazer para qualquer que seja o resultado, o que é que nós, petroleiros, nós, funcionários estatais, nós, defensores do Brasil em termos de economia, da economia nacional, devemos fazer? Não, a gente tem que lembrar que nos governos do PT, que eles criticam muito, nós chegamos a ser a 6ª economia do mundo, que passou a Inglaterra, né? E o governo, tanto de Lula como do Dilma, não privatizou. Fez até concessões, verdade seja dita, fez concessões onde era garantido, fez muitas concessões de aeroportos, onde o governo ficava com mais de 50% das ações, né? E controlava. Mas, por exemplo, os governos do PT nunca cogitou em privatizar petróleo, energia, né? Água, né? Então, a gente tem que mostrar para as pessoas que são essas empresas, Petrobras, Furnas, né? Que sustentam os programas sociais, né? Se não é isso, eu quero que alguém me diga, quem vai sustentar os programas sociais? Da onde é que o governo vai arrumar dinheiro? Vai ser aonde? No Bradesco, no Itaú, nesses bancos? Citibank, Manhattan. Então, a Petrobras sempre bancou até dezembro de 2014, né, bancava cerca de 80% das grandes obras do Brasil. Aí alguém vai falar, mas que grandes obras? O Brasil, até o governo Dilma, era o segundo canteiro de obras do mundo, só perdia para a China. A gente construiu, foi quem mais construiu hidrelétrica, parques eólicos. Fizemos a transposição do Rio São Francisco, que está há mais de 100 anos na gaveta, né? Enfim, isso gerava emprego para todo mundo. Né? Gerava emprego para todo mundo. O que está acontecendo agora? Nós estamos privatizando o petróleo. Petróleo, agora no último leilão, foi uma vergonha do pré-sal. Só ficamos com 25%. Do que foi... Ou seja, perdemos 75%. 75%, que vai gerar emprego para os gregos. Porque assim que eles anunciam, você vê o que é exemplo de metáfora, né? O leilão do que era da Petrobras, eles anunciam assim nos jornais. A Petrobras consegue 25%. Ela perdeu 75%. De que é? 3/4. E de muito petróleo, que dali para ser produzido vai construir plataformas, navios, sondas, nada disso vai ser construído no Brasil, né? Porque eles não são bobos, os gringos vão construir nos países dele. Aliás, pela vontade do próprio Temer, hoje nós já estamos construindo plataforma e navio lá fora. Quer dizer, nós temos
quase 14 milhões de desempregados. Você vê, a construção de um navio, emprega algo em torno de 1.000 pessoas, 2.000 pessoas. Então, esse emprego, como você falou, e a ciranda toda. Sim, o efeito o renda. círculo virtuoso. O efeito renda. Os nossos governos municipais estão dando uma arrecada nada, o emprego vai para fora, a renda vai toda para fora. Então, a gente fica repetindo isso para a sociedade porque nós não ganhamos nada com a privatização. Nós só perdemos. Eu não sei se você viu, foi há poucos minutos antes de eu sair de casa, o Ciro Gomes já anunciou, ele, o presidente do PDT, o apoio oficial ao Haddad, né, que representa mais 14, 15% praticamente, e isso gera um efeito também que a gente chama de que... agora, a gente quando fala em votos válidos é uma coisa, agora os aptos a votar, cerca de 30% são os que, por questão de estar deprimidos ou desacreditados, mas tem um motivo hoje da gente comparecer. É uma frente que a gente tem que formar antifascista, que essa daí todos os democratas têm que estar assim, ser chamados e sensíveis a fazer a sua parte. Não é questão de votar ou não no Haddad. Lógico. É de deter o fascismo. O único dirigente, pretenso dirigente do mundo, nem Hitler, quando quis tomar o poder, ele falou, eu vou matar judeu. Não, ele escondia que estavam matando. Os judeus estavam financiando o Rothschild, financiou também armas para o Hitler, mas não estava sabendo o que ele estava fazendo. Esse já anuncia, olha aqui, ele lá no Acre, isso aqui é para matar os petralhas. Não, o retrocesso é muito grande, porque não está em jogo, como a gente falou aqui do Collor, Fernando, que todo mundo tinha uma proposta, né? Enfim, mas o Collor, então, o Bozo, convoca os democratas. O Bozo, ele, além de ser um político pífio, né? Foi pífio no Congresso, de ameaçar as minorias, como as mulheres, como os índios, como os gays, os homossexuais. Além disso, ameaçam conquista histórica, como férias, 13º, né? Então, não é simplesmente a gente... E o fascismo, né? Essa história de armar todo mundo. Como é que pode, né? Armar todo mundo, de bater no gay, de ofender as mulheres como eles têm feito. Ele e o vice dele, dizer que os filhos criados para mãe e avó é instrumento para o narcotráfico. Quer dizer... O que essas pessoas vão apresentar num governo para o Brasil? Vai ser um retrocesso. Então ninguém tem o direito nem de se abster. Tem que votar. A gente tem que derrotar. Porque eu nunca vi nenhum governo, como você falou, nem o Hitler falava que ia fazer isso, né? E os caras falam abertamente. E graças a Deus não deu no primeiro turno. E eu tenho certeza que no segundo turno nós vamos unir, Soriano, como fizemos nas diretas já, não só partido de esquerda, né, as centrais sindicais, os movimentos sociais, né, civis e militares, já começa, hoje tinha alguém da PM declarando contra. Então nós temos que buscar essas pessoas dos vários setores da sociedade. A propósito, o Paulo Ramos, que é major PM, inclusive se elegeu, né? Agora deputado federal, ele sai de estadual para federal. Que beleza. Então vamos convocar todo mundo para barrar esse retrocesso e o fascismo que é representado pelo Coiso e seu vice. Manuel, obrigado por aceitar nosso convite, o seu depoimento, como sempre, muito inteligente, elucidativo e corajoso. E a você que nos prestigiou aqui com a sua atenção e audiência. tvcrio.org.br, transmitindo também através do canal comunitário, canal 6 da NET. E tendo também aqui na nossa cobertura, nas nossas câmaras de edição, o querido Max Figueiredo. Muito obrigado.